E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilha, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Bom, hoje a gente vai falar sobre Provérbios 24. Então, sem demoras, vamos continuar. Estamos chegando no final. Depois desse Provérbios aqui vai faltar 6, né? Então, isso aqui a gente passou ali de 2/3, né, desse livro. Não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no seu coração, e só falam violência. Bom, isso daqui é importante a gente entender porque muitas vezes a gente inveja as pessoas que praticam justiça, seja de alguma maneira ou de outra, né? Então é importante a gente não deseja a companhia deles, principalmente por não vir a fazer o que eles fazem, né? É, e por que que a gente não deve fazer o que eles fazem? Pois destruição é o que planejam no seu coração e só falam em violência, né? Então essa é a linguagem que as pessoas injustas conhecem, né? Destruição e violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Aqui parece que até um outro conselho, né? Fora desse contexto, mas na verdade aqui está falando sobre você não desejar a companhia deles, justamente para você, porque você tem que entender que não é necessário que você ande de perto de certas pessoas para conquistar aquilo que eles têm, né? Então, quando eu falo sobre inveja, é justamente sobre as coisas que essas pessoas têm, né? Então, aqui vem e fala, ó, com sabedoria se constrói uma casa e com discernimento se consolida. Ou seja, com sabedoria a gente constrói, né? Mas a consolidação vem com discernimento. Estou sendo prudente. Então, com sabedoria a gente tem que construir a casa, né? E ter discernimento para quê? Justamente para que ela se mantenha, né? E quando a gente fala aqui de casa, entenda que existem vários contextos de casa aqui, né, que são importantes aí de remeter. Projetos, etc. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ou seja, depois que nós construirmos com sabedoria, com discernimento, consolidarmos essa casa, né, pelo conhecimento, né, por ideias, por coisas que Deus vai te abençoando, os quartos, os cômodos, né, eles vão se encher de bens e do que é mais precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força, né? Então aqui fala aqui, ó, quem tem sabedoria, né, tem de certa forma poder. E quem tem conhecimento, ele aumenta a sua força, né? Então, à medida que você aprende a usar, né, a sua sabedoria, você também tem o conhecimento, que é aquilo que vai ajudar com que você aumente a sua sabedoria. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém vitória. Então é importante a gente ouvir as pessoas quando a gente for travar algum tipo de batalha, né? Para quê? Para a gente ter muitos conselhos, né, para obter vitória. Porque justamente várias pessoas dando perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto ou como combater algo, né? Isso vai nos ajudar a ampliar a visão, né, do que a gente precisa fazer e como a gente tem que fazer. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias, né? Justamente, se reúne pessoas perto de alguém querendo entender, né, o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa pensa, ela não tem muito o que dizer, né? Então ela não tem nenhum tipo de sabedoria para passar ali para as pessoas que estão à volta. Então isso daqui é elevado demais para quem não tem bom senso, né? Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens, né? Então, muitas vezes as pessoas não querem estar na companhia nem de pessoas, né, que é criador de intriga, né, uma pessoa insensata, e nem da pessoa que é zombadora, né? Meu pai dava um termo interessante para isso, ele chamava de gasguita, né? Que tira o sarro toda hora, sem nenhum freio, né? Vai só zoando, 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 zoa à vontade, né? Não se preocupa com as pessoas que estão à volta dela, se tá gostando ou não, né? Então as pessoas começam a fazer o quê? Detestar quem é zombador. E aí aqui fala, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força?
Lembra da parte lá de cima aqui, que a gente falou com sabedoria se constrói a casa? Então, justamente, né? Ele tá falando aqui que às vezes no dia da dificuldade, né, a gente pode acabar vacilando, né? E se a gente vacilar em dois pensamentos, em pensamentos que não são o que estão sendo expostos aqui, a gente vai limitar a nossa força. Por exemplo, eu tive um amigo da igreja que ele falou que ele pensou em roubar porque os estelionatários estavam ganhando bastante dinheiro, né? E ele lá passando prova. Mas ele se conscientizou e entendeu que aquilo ali não traria nada para ele. Então ele não vacilou no dia da dificuldade, né? Ele, pelo contrário, ele não achou que aquilo que ele poderia fazer seria só aquilo, né? Ele não se limitou, né? Então, muitas vezes, quando a gente vacila no dia da dificuldade, é porque a gente está limitando aquilo que nós podemos fazer ou até mesmo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né? Então, é importante que a gente se mantenha sólido, firme e constante, mesmo no dia da dificuldade. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança, né? Então, aqui está falando sobre esse tipo de conselho, sobre essa sabedoria. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, e não o perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada segundo do seu procedimento, né? Então ele está falando aqui sobre o castigo de Deus. Então é importante que mesmo as pessoas elas tenham discernimento na hora que elas estão sendo levadas para, porque uma vez que ela foi levada para a morte, não tem mais volta. Mas enquanto ela ainda tá torta nos caminhos dela, tá vacilante, né? É importante a gente falar o quê? É importante a gente falar palavras para socorrer justamente essas pessoas, né? E não achar que só porque ela sabia, ela tá ok para ela, né? Então, mesmo para pessoas que sabem, né, que têm até certo conhecimento, a gente tem que fazer o que com elas? A gente tem que vir, né, e alertá-las, né, para o que está acontecendo. E aí é que vem e fala: coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar, né? Então a gente tem que experimentar algumas coisas boas da vida, mas em outro provérbio diz também para não comer muito mel, né? Então o doce, ele tem a sua medida certa. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Né? E aqui também, no sentido de não só de prazeres, mas ele trata a sabedoria como algo doce, né? Algo delicioso, algo prazeroso, né? E aí ele vem e fala aqui, ó: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então veja só que quando Deus coloca isso daqui, né, muitas vezes as pessoas falam assim, né, que é, o, o justo vai cair, mas 7 vezes se levanta, né? Na verdade, o Senhor o levanta, né? Mas não é um justo que está tropeçando e vacilando em pensamentos, né? Como tá aqui, ó. Se você vacila no dia da dificuldade. É justamente pessoas que armam contra essas pessoas, né? Se ele cair 7 vezes, né? Tornará a erguer-se, essas 7. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade, ou seja, o justo ele sempre manterá constância, né, em erguer-se, em levantar-se, em colocar-se de pé, em firmar os seus passos, mas não é isso, na verdade, que o ímpio faz, ele anda vacilante. Não se alegre, quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Isso aqui, quem ria do irmão quando era criança e apanhava da mãe depois, sabe muito bem o que que é. É justamente isso. Às vezes a gente vê nosso irmão fazendo coisa errada, né? Ou às vezes coisa errada com a gente, a nossa mãe vai lá e castiga ele. Mas só da gente ver a nossa mãe castigando, né? Às vezes a gente querer dar risada, querer zombar, falar bem feito. Nossa mãe parava, né? Pelo menos a minha era assim, e batia em mim, né? Que ele falava que eu não deveria ficar feliz em ver meu irmão apanhando. Justamente por conta disso, né? Porque é muito pior para Deus do que ver o inimigo fazendo coisa errada, né? É ver a pessoa boa que se alegra com a desgraça
né, dos outros, né? Então isso aqui é importante. Ah, não se aborreça por causa do mal, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará, né? Então aqui ele está falando numa perspectiva de vida, né? Então não tem futuro para o mal justamente porque ele não tem um futuro próspero, né? E a lâmpada dos ímpios se apagará, né? Então eles, uma vez que morrerão, né? Morrerão também para Deus, né? A segunda morte, que é a separação absoluta de Deus. Teme ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, né? E aqui tá falando de dissidentes são pessoas que causam baderna, e que fala sobre Senhor e ao Rei, né? Sobre pessoas que têm autoridade, pois terão repentina destruição. Quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar, né? Então aqui ele tá colocando meio que o rei como um instrumento, né, das execuções da ira divina, vamos dizer assim, né? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelo povo e sofrerá as indignações das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável e receberão grandes bênçãos. Resposta sincera é como um beijo nos lábios. Né? Então aqui, quando a gente fala de parcialidade, né, muitas pessoas acham que a parcialidade é a gente não vamos dizer assim, não pesar para um lado ou para o outro, né? Mas na verdade, parcialidade, quando a gente fala da Bíblia, né, é fazer o quê? Dizer ao ímpio que ele é justo, né? Na verdade, o que que a gente tem que fazer com o ímpio, né? Tem que condenar o culpado, né? Porque quem condena o culpado vai ter uma vida agradável. Agora, se você fala para o ímpio, você é um justo, você será amaldiçoado pelos povos e sofrerá indignação das nações, né? Ou seja, o povo vai ficar bravo, né, com a pessoa que faz isso. É, a resposta sincera é como um beijo nos lábios, né? Então isso aqui é agradável. Termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Então aqui está falando para as pessoas elas terem um tempo de preparação, né, para o seu casamento. Existe um tempo de preparação onde a pessoa, né, ela precisa terminar aquilo que ela começou como solteira, né, seja um trabalho, seja uma faculdade, né? Então é necessário que termine esse trabalho, né? E deixar prontas as coisas para a gente constituir família. Porque é muito difícil a gente constituir família e depois ter um trabalho árduo pela frente, né? De deixar tudo preparado para eles. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo, né? Então é melhor evitar, né? Testemunhar contra o seu próximo. Sem motivo, não faça nada, né? Não diga, farei com ele o que fez comigo, e ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem. Vou voltar aqui, né? Quando a gente fala aqui, esse não testemunho sem motivo contra o seu próximo, né? E nem. Aqui é mais um conselho para as pessoas que elas depõem umas contra as outras, né? Vale lembrar que nesse tempo, né? A testemunha era algo muito válido perante o juiz e praticamente, né, só existia a testemunha para, vamos dizer, servir como prova, né, sobre alguém. Não tinha câmera, não tinha áudio de WhatsApp, nem print de conversa, nem nada, né. Então aqui ele tá falando justamente isso, né, pra gente não testemunhar sem motivo contra o próximo, nem usar os lábios para enganá-lo, porque a gente não pode retribuir, né, o mal que as pessoas fizeram, mesmo que ela, às vezes isso acontece, né? Às vezes a pessoa pratica algo ruim, né, e a outra, quando tem uma chance de prejudicá-la, vai e prejudica, mesmo não sendo verdade aquilo que está acontecendo, né? E como se ela quisesse retribuir o mal que essa pessoa fez, não pelo mal de fato que ela fez, né? Mas sim por algo que ela consegue ali atribuir àquela pessoa. Então é meio que aquele lance, né? Ela não,
A pessoa não recebeu a justiça em algo que ela fez, então é como se plantassem provas, né? Justamente isso, né? Então a gente não pode fazer isso porque o Senhor pesa os corações. Então a gente não pode testemunhar de maneira falsa. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi a lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, a sua miséria como um homem armado, né? Ou seja, as coisas acontecerão de repente, né? Então a falta de você todos os dias, né, acabar sendo diligente naquilo que você faz, que precisa fazer, né, leva a produzir coisas ruins dentro daquilo que você deveria fazer, né, e prejudicar o seu fruto. E aí, quando acontece algo grave repentinamente, você precisa, né, do fruto do seu trabalho para compensar, ter alguma maneira de compensar, de pagar algo, né? Acaba não tendo, e aí o que acontece? A pobreza vem como um assaltante, a miséria como um homem armado, né? De repente toma tudo o que essa pessoa tem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.